Olá, soberanas, sejam muito bem-vindas à nossa segunda mini aula do EasyPasse. Ontem eu mostrei para vocês que é possível faturar 150 mil por ano usando as suas mãos e a sua inteligência. Soberanas, para quem não me conhece, eu sou Lia Machado de Oliveira. Sou esteticista, sou pós-graduada em estética e cosmetologia, especialista em injetáveis. Sou pós-graduada em biomedicina estética e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês que se eu conseguir, vocês também conseguem. Eu nasci no interior de Alpestre. Quando criança, eu estudei até a quinta série, que era o que tinha na época, né? Fui crescendo e eu queria muito, muito mesmo ter o meu próprio salão de beleza. Quando eu era criança, eu falava com minha mãe e a minha mãe dizia assim: filha, quem vai fazer unha ou cabelo tem ir para a roça. E ela não estava errada, ela estava certa. Mas aquilo dentro de mim me magoava, porque era o meu sonho. Eu queria ser uma cabeleireira, eu queria ter meu próprio salão de beleza. Fui crescendo. Com 17 anos eu me casei, muito jovem, né? Com 18 anos eu tive meu primeiro filho. Mas aquela vontade, aquele sonho de ter o meu salão não morria dentro de mim. Aí a minha irmã foi para Porto Alegre e abriu um salão. E aquilo aumentou ainda mais a minha vontade de ser cabeleireira, de ter meu salão. Comecei a fazer curso, fiz curso de manicure, fiz curso de cabeleireira, mas aonde eu morava, assim, não dava, gente, não dava, assim, era muito pouco o movimento, a gente não conseguia sobreviver com salão de beleza. Fui tentar fazer um curso de massoterapeuta quando eu tinha 19 anos, e quando eu cheguei lá, eu simplesmente, né, era na outra cidade, eles me pediram o meu certificado de segundo grau, e eu não tinha nem primeiro grau, quanto mais segundo. Então, na época, assim, eu fiquei muito envergonhada, assim, eu fiquei muito triste, eu cheguei em casa triste, eu falei com meus maridos, olha, eu não posso, porque eu não tenho estudo, eu não tenho como fazer um curso de massoterapia. Aí ele falou assim pra mim, Lília, volta a estudar, tu consegue, faz o supletivo, tu consegue se formar rápido. E eu pensei, relutei, digo, bah, mas eu, na época eu já tinha 2 filhos, né, como que eu vou estudar com filhos pequenos? Mas enfim, fui fazer o supletivo, estudei, batalhei, eu tinha que sair da minha cidade para ir para outra cidade para prestar as provas, prestei as provas, passei, graças a Deus, me formei muito rápido na época, né? Consegui fazer o primeiro e segundo grau em 1 ano, mais ou menos, consegui me formar. E me formei, voltei e comecei a fazer, na época era magistério, comecei a fazer magistério. E daí veio na época era o projeto de jovens e adultos, alfabetização de jovem e adulto. Como eu tinha passado por aquela situação de voltar a estudar, né, eu pensei, nossa, tem muita gente, muitas pessoas aqui, que era interior, né, gente, muitos adultos, muitas pessoas com mais idade que mal sabiam escrever o nome e outros que nem sabiam. O que que eu fiz? Eu fui de porta em porta, bati de porta em porta e fiz uma lista de quem queria fazer voltar a estudar. Eu consegui, na época, 12 alunos, 12 pessoas que queriam se propor a voltar a estudar, né? Peguei aquela lista de alunos, levei na Secretaria de Educação e disse, olha, lá na minha comunidade tem 12 pessoas que querem voltar a estudar. Aí eles disseram, não, tá. Ficou aquela lista ali. Uma semana depois me chamaram lá. Para minha surpresa, né? Lília, foi aprovada a lista dos alunos, você pode dar aula. Eu olhei e disse, meu Deus, como eu dar aula? Eu não sei ensinar as pessoas. Eu não tenho como dar aula. Eu acabei de fazer o supletivo, eu acabei de me formar pelo supletivo. Aí o secretário de Educação, na época, ele disse assim para mim, ele era o ex-padre. Disse assim, Líria, tu não vai simplesmente dar. Tu vai ter que fazer um curso de alfabetização de jovem adulto. Se você passar, você se qualificar, você vai dar aula. Senão, a gente vai passar para outra pessoa. Aí tá, eu fui, fiz esse curso.
Passei e comecei a dar aula. Comecei a dar aula e nesse meio tempo eu conheci uma colega lá, uma professora, que foi fazer um curso de sorvete em Chapecó, cidade vizinha. Aí eu fui também fazer o curso de sorvete, né? Chegando lá, fazendo curso de sorvete, as pessoas que estavam fazendo curso, todas tinham mais possibilidade que eu, né, financeiramente. E eu tinha que comprar batedeira, liquidificador, tudo industrial, né? Eu não tinha dinheiro para isso, mas eu não desisti. Eu vou fazer. Fiz o curso, cheguei em casa e comecei a fazer com o meu liquidificador, com a minha batedeira doméstica e fui fazendo, fiz o sorvete, comecei a vender de porta em porta. Meu irmãozinho, meu sobrinho, meu cunhado, na época era pré-adolescente, né? Comprei uma caixa de isopor para cada um deles e dava uma comissão para eles venderem de porta em porta. E tive a ideia de fazer os potes de sorvete maior para o final de semana, né? Eu dava um caderno para eles anotar pedidos para o final de semana. Aí, quando tinha os pedidos maiores, meu ex-marido ia levar para as pessoas, entregar para as pessoas no final de semana. E comecei a fazer, fazendo isso, né? Aí, nesse meio tempo, surgiu uma festa grande e eu acabei conseguindo que eles me botassem para mim fazer a distribuição de sorvete. E eu investi, a gente investiu praticamente tudo que tinha ali para, como dizem lá, né, para a gente tirar o pé do barro, né, gente? A gente estava pensando em ter um grande lucro com esse sorvete, né? Só que, infelizmente, faltou luz às 10 da manhã. Era interior. Lá, quando faltava luz um dia, ia levar 2, 3 dias para a Seven arrumar o que faltava. Quando chegou ali 11, 11 e pouco, os sorvetes começaram a derreter. Naquela época não existia milkshake. O que que eu fiz? Eu comecei a distribuir sorvete, né? A distribuir primeiro os que estavam embalados, depois começou a dissolver os baldes, disse, não, eu não vou botar isso fora, mandei chamar o povo todo, cada um vinha com uma vasilha, ele pegava e levava sorvete. O que era para dar um grande lucro, me deu um baita de um prejuízo. E eu fiquei muito desanimada na época. E eu falei para meus maridos, não dá para ficar aqui nessa cidade. Infelizmente, a gente não consegue. Quando a gente dá um passo para frente, dá 2 para trás. Aí a gente resolveu que a gente ia morar em Novo Hamburgo. Falamos com um irmão meu que morava ali, isso era uma ótima ideia. E a gente foi para Novo Hamburgo. Meu marido foi na frente, né? Meu marido foi na frente. Eu estava dando aula ainda nessa época, sem terminar o ano letivo, né? Ele foi na frente, depois eu fui. Gente, eu não conhecia Novo Hamburgo. Eu não tinha botado os pés em Novo Hamburgo. A gente foi com a cara e a coragem e 3 filhos pequenos. Chegando lá em Novo Hamburgo, eu achei que ia chegar lá e já ia poder abrir meu salão de beleza, já ia poder, né? Mas a realidade era outra, né? Quando eu cheguei lá, eu percebi que não, que eu precisava de avalista para poder abrir, que não era simplesmente que nem lá no interior, que eu chegava, alugava de boca a boca, não, que ali eu precisava de avalista, precisava de dia, precisava de um monte de coisa que eu não tinha, né? Então, o que que eu fiz? Bom, vou ter que trabalhar para alguém, né? Fui procurar serviço. Aí uma amiga minha me indicou uma estética que tinha lá, que estava procurando gente. E eu fui. Fui correndo lá atrás dessa vaga. Sem perguntar que vaga era, né? Porque como na época eu já tinha curso de manicure, cabeleireira e depiladora. Então, eu pensei, né? Vou chegar lá e uma dessas vai ter vaga para um desses. Né? Eu preciso, né? Cheguei lá, fiz a entrevista com a minha patrona, pessoa muito querida, né? Só que quando ela me falou o que eu tinha que fazer, eu fiquei, gente, meu chão abriu. Eu não sabia, eu aceito, não aceito, eu fico, não fico. Porque a vaga era para serviços gerais. Mas eu não tinha condições de escolher serviço, né? E eu aceitei. Comecei a trabalhar com serviços gerais lá e fui indo. Então, em 15 dias mais ou menos, eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei do meu cabelo bem arrumado, andava bem maquiada, com unha feita, né? E já fui plantando a sementinha, né? Fui falando para os colegas. Olha, ah, lá em Alpes eu já tinha meu salão, eu já trabalhava de manicure, eu já trabalhava de cabeleireira, eu sou depiladora também. Fui plantando a sementinha até que no ouvido do meu patrão, né? Ela me chamou e disse, Fia, hum, quem faz seu cabelo? Eu disse, sou eu. Quem faz sua unha? Sou eu.
por que você não me falou que você era cabeleireira e manicure? Aí eu respondi para ela, Mara, eu preciso desse emprego. Eu tenho 3 filhos para criar, meu marido está desempregado, não conseguiu emprego ainda e estava dando uma grande recessão em Novo Hamburgo. Foi em 98, ali, 98, e estava dando uma grande recessão, as fábricas estavam fechando. E meu cunhado e meu irmão que moravam lá também eles estavam empregados, mas a firma estava fechando, eles estavam em recesso, aquelas férias lá que eles dão, que é as férias coletivas, né? E era uma insegurança muito grande. Eu tinha 3 filhos pequenos, eu não podia escolher serviço. Eu expliquei isso para ela. Ela disse para mim assim, então, e o que que tu acha de ir trabalhar na clínica? De ir trabalhar no salão à tarde? Faz essas coisas de manhã ali, faz o almoço, limpa tudo, e à tarde tu traz uma agenda e tu já começa a atender seus clientes. Gente do céu, aquilo foi a maior felicidade da minha vida, imagina. Era uma estética enorme, uma estética linda, uma estética que eu nem sonhava em conhecer. E eu ter a oportunidade de trabalhar como profissional lá, eu não pensei 2 vezes. Eu falei na hora para ela, sim, Mara, eu quero sim. Ela disse, mas eu não vou te dar meus clientes assim, né? Tu vai ter que fazer um teste antes. Mas eu faço o teste que quiser. Se hoje de tarde tu vai fazer meu cabelo e minhas unhas. Se eu gostar, tu já tá contratada. Meninas, eu passei uma tarde fazendo aquele cabelo. Ela tinha um cabelo lindo, cabelão lindo, né? Eu passei uma tarde fazendo aquele cabelo, aquelas unhas, rezando pra Deus que ela gostasse. E ela não me disse assim, ó, eu quero de tal jeito. Eu perguntei, tá, o que tu quer fazer? Ela disse, te vira, faz alguma coisa aí, me deixa bonita. E eu fui fazendo. E ela não me dava assim, ela não olhava no espelho, eu não conseguia saber se ela estava gostando ou não, né? Mas enfim, quando chegou no final da tarde, quando eu terminei tudo, né, ela mandou buscar lá um lanche pra gente fazer, e quando eu voltei de lá, quando eu voltei do mercado, assim, tava tudo meio que escuro já, né, o pessoal já tinha ido embora. Quando eu cheguei na cozinha, o pessoal tava tudo lá dentro, os colegas dentro da cozinha me esperando. Quando eu abri a porta, ela disse assim pro pessoal, gente, essa é a nova colega de vocês. Gente, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu, eu que vim da roça, eu mal sabia falar. Estava sendo contratada para trabalhar na estética, na maior estética que tinha no Hamburgo na época. Eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz e agradecida, né? Comecei a trabalhar e sempre dei o meu melhor. Eu sempre dei o meu melhor de mim, né? Mas daí, então, eu queria, assim, ó, que ela nunca se arrependesse da oportunidade que ela estava me dando. Aí ela chegou e disse pra gente assim, olha, vai ter um curso no Senac, o Senac tá bem pertinho da estética, né? Vai ter um curso no Senac ali de aperfeiçoamento, quem quer ir? Eu levantei o dedo, eu quero. Eu não sabia de onde eu ia tirar dinheiro para pagar o curso, mas eu queria, e fui. E assim eu fazia. Eu queria fazer um curso, eu queria fazer uma especialização, e eu ia. Eu não sabia de onde eu ia tirar dinheiro, mas eu dava um jeito e eu fazia. E sempre, eu digo assim, ó, sempre fui muito abençoada por Deus, porque eu sempre conseguia fazer meus cursos, dava certo, eu tirava do próprio curso, eu tirava para pagar, né? Metade do curso já estava tudo pago e eu já estava tendo lucro e trabalhando. Em 2019, em 99, eu engravidei do meu quarto filho. Tava tudo muito bem, a minha vida estava maravilhosa, eu estava dando curso no Senac de noite, eu estava trabalhando numa estética maravilhosa durante o dia, e nos finais de semana ainda eu dava curso de aperfeiçoamento em outras escolas que tinham por ali. Tinha a Escola Dani, tinha em Porto Alegre, lá no Gasômetro. E eu, aonde me chamava para dar um curso de aperfeiçoamento, eu estava lá, né? Aproveitando. Aí eu engravidei do meu filho, a gravidez foi maravilhosa. Eu tive ele, eu trabalhei até as 8 horas da noite do dia 18 de agosto. Às 2 horas da manhã do dia 19, o meu bebê nasceu. Lindo, maravilhoso, saudável. Fui para casa, logo, né, ele nasceu, no outro dia fui para casa, tava tudo bem. 3 dias depois que ele tinha nascido, começou a me dar crise de asma. Hoje, gente, eu acho que era síndrome do pânico, mas na época não existia isso, né? Então, era crise de asma. E eu fui tratada por crise de asma, e os médicos
fazia tudo que é exame, fizeram tudo que tinha que fazer e não descobri o que que eu tinha, por que que me dava aquelas crises. E resolveram que poderia ser por causa dos produtos do salão, né? Na época, eu fui a primeira pessoa lá em Novo Hamburgo que fiz alongamento de unha. Então, eu tinha muita cliente que fazia alongamento de unha e permanente também. Permanente tinha várias pessoas que faziam, né? Mas eram produtos fortíssimos. Na época, os alongamentos de unhas, o produto era muito forte. Então, assim, ó, eles deduziram que devia ser por causa dos produtos que eu estava doente. E mandaram me passar de serviço. Na época, para mim, foi muito ruim, porque eu ia ter que cortar meu sonho, né? Eu ia ter que sair daquele serviço e procurar uma outra coisa para fazer. Eu saí, fui para casa, eu fiquei. E, mas eu amava o que eu fazia. Eu amo o que eu faço. E eu decidi, 3 meses depois eu decidi, não, eu vou abrir meu próprio salão. Nesse meio tempo, quando eu estava nessa estética, eu fui juntando um dinheirinho, que eu sempre fui de economizar, né? Fui juntando um dinheirinho. E eu descobri nesse meio tempo que tinha uma outra maneira da gente alugar uma loja sem ser com avalista, que era com título de capitalização, onde eu juntava um valor, deixava no banco e eu não podia mexer enquanto eu estivesse ali naquele imóvel, né? E foi o que eu fiz. Peguei, juntei aquele dinheiro e fui alugar uma sala para mim. Aluguei um salão para mim trabalhar. E foi numa uma rua assim, que eu olhei assim, não era as melhores, mas vai ser aqui mesmo, era o dinheiro que eu tinha, né? Só que, gente, era do lado do Colégio Volcomitz, o colégio maior que tem em Novo Hamburgo. Em 30 dias que eu tava ali, ó, meu salão estava bombando e eu já tive que contratar mais gente. Eu inaugurei meu salão dia 8 de março de 2000, no Dia da Mulher. Tudo pensado estrategicamente, né? No Dia da Mulher, eu inaugurei o Magia da Beleza em Novo Hamburgo. Nesse meio tempo, as pessoas começaram a descobrir que eu estava morando ali, que eu estava com meu salão ali, e começaram a vir atrás. Ex-alunos minhos, alunos que já tinham sido meus alunos no Senac, e queriam voltar, queriam fazer curso comigo, eu queria que o filho fizesse curso comigo, que a filha fizesse curso comigo, só que eu não estava mais dando curso. Aí eu comecei, ai meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? Aí muita gente dizia, abre uma escola para ti, abre uma escola para ti. E eu peguei, juntei a documentação e fui. Eu fui no contador, ele disse que era muito burocrático, que não valia a pena. Fui no outro e me respondeu a mesma coisa. Eu peguei a minha pasta com todos os documentos, com todos os certificados que eu tinha, certificado do Senac, eu tinha dado aula no Senac, tinha dado no Gazão, eu tinha dado aula na Escola Dani. Peguei e levei num contador que tinha pertinho do salão. Era meu vizinho, mas eu não tinha ido lá. Peguei lá e disse pra ele assim, olha, fulano, eu estou pensando em abrir uma escola, eu fui em 2 lugares, um certo muito burocrático, que é muito difícil a gente conseguir licença para ter uma escola de cabeleireiro, para ter um instituto. Aí ele pegou, olhou meus documentos assim para mim, Lívia, eu te garanto que em 6 meses você está com a sua escola aberta. Eu disse, bom, então vamos fazer. Começou a papelada, né? Vai para cá, vai para lá. Gente, 3 meses ele me entregou o meu alvará de licença para botar na escola. E eu abri na escola e, claro, tive que alugar um lugar maior, né, para eu poder colocar minha escola. Aluguei um sobrado no Hamburgo, onde em cima eu botei minha escola, embaixo eu tinha minha clínica, né, que eu conseguia juntar os dois, né, porque embaixo a clínica e em cima a escola. Eu estava ali comandando tudo. Botei a minha escola e foram 12 anos maravilhosos. 12 anos, de 2002 até 2014. Minha escola, nesse meio tempo, eu formei centenas de alunos. Centenas de alunos na área da beleza. E, só que nesse meio tempo também teve aqueles altos e baixos, né? Eu acabei me separando, fui com divórcio, muito complicado, né? E depois conheci meu atual marido, casei com ele. E com o passar do tempo, a minha saúde foi debilitando. E chegou uma época que a minha saúde estava frágil de novo. E os médicos me disseram, nesse meio tempo eu já tinha a minha clínica em Novo Hamburgo, né, com a minha escola de cabeleireiro, eu tinha mais 2 salões pequenos em Novo Hamburgo, tinha mais outra clínica em Porto Alegre, e estava
a minha vida estava muito corrida, assim, né? E eu também era, de 6 em 6 meses, eu já tinha contrato com representantes de São Paulo para mim dar cursos lá, né? Então, de 6 em 6 meses, eu sempre tinha um final de semana que eu ia para São Paulo para dar cursos, dar palestra, e minha vida tava aquela coisa, né? Entre cursos, palestra, alunos presenciais. E eu acabei, aquilo acabou me sobrecarregando de novo, a minha saúde de novo, né? Começou a ficar debilitada e meu médico disse para mim, Lívia, pisa no freio porque tu tá uma bomba ambulante. Conversando com meu marido, ele disse, não, vamos, tu não precisa mais trabalhar, porque isso e aquilo. E a gente decidiu, então, para mim poder parar de trabalhar, tem que sair daqui, porque eu não tenho como ficar aqui em Novo Hamburgo, onde eu tenho as minhas clientes, as minhas amigas, e dizer para elas simplesmente que eu não vou mais atender elas. Aí a gente decidiu ir morar na praia, né? E a gente começou a procurar casa na praia. Isso foram 5 anos, eu fechando um salão aqui, fechando ali, fechando essa clínica, organizando as coisas, tudo para não deixar nada pendente, né? Em 2014, a gente veio aqui para o Arroio, a gente conheceu aqui e a gente comprou nossa casa, no final de 2014. Aí quando eu cheguei lá em Novo Hamburgo, eu fechei a minha clínica e vendi para uma pessoa que se dizia minha amiga, que foi minha ex-funcionária, minha ex-aluna, e eu vendi de porta fechada. Eu confiei nela, acreditei que ela ia me pagar certinho, né? Eu vendi que ela me pagando por mês, assim, bem parcelado, né? Gente, eu vim sem um alicate, eu não trouxe um alicate, eu não trouxe uma tesoura para cá, eu vim sem nada. Chegando aqui, eu era para não trabalhar mais, né? Eu trouxe a minha sogra, meu finado pai, para morar com a gente, né? Que eu ia cuidar deles. Minha sogra, 4 meses depois, faleceu. E 4 meses depois, eu me olhei no espelho e eu vi que eu já estava assim, ó. Eu tinha engordado 10 quilos em 4 meses. Eu estava entrando em depressão. Eu vim morar numa cidade pequena, onde eu não conhecia ninguém. Eu estava acostumada com a vida de corre, eu estava acostumada com pessoas, eu estava acostumada a cuidar de pessoas. E eu cheguei num lugar onde eu não tinha isso. Aí eu comecei, eu fui atrás de médico, eu fui atrás de psicólogo, eu fui atrás de neurologista, eu fui atrás de, enfim, eu fiz um monte de exame para ver o que estava acontecendo comigo, por que eu estava engordando daquele jeito, né? Aí fui atrás da nutricionista, a nutricionista conhecia minha casa, que conhecia meu lugar, né? E ela disse, Líria, olha, pelo teu histórico, tu estava acostumada a trabalhar, tu estava acostumada a uma vida corrida, e tu chegou aqui e tu estacionou. E é isso que está acontecendo. Tu vai ter que voltar a fazer alguma coisa, porque senão tu não. E daí eu voltei, fiz um monte de curso na época, eu fiz curso de pão, pode conserva, fiz curso de artesanato, fiz curso de tempo de mães, fiz curso de pintura em tecido, tudo que é curso que tinha eu ia fazer, né? Até da empreendedorismo rural eu fiz curso, mas nada me satisfazia. Eu disse, não, eu não quero fazer nada disso. Eu quero voltar a atender, eu quero atender meus clientes, eu quero deixar as pessoas bonitas, eu quero transformar vidas. Aí meu marido teve uma ideia, disse, baixinha, quem sabe a gente coloca o salão na garagem. Gente, aquilo pra mim foi, eu me senti muito humilhada, muito humilhada. Imagina, uma pessoa que já tinha tudo que eu tinha. Sair de lá, vir para uma cidade onde ninguém me conhecia e colocar meu salão na garagem, eu disse, não, como é que eu vou colocar meu salão na garagem? As pessoas vão pensar que eu sou uma pessoa que está começando ontem, que eu estou começando hoje. E aquilo assim para mim foi muito difícil mesmo. Eu não acreditava, eu achava que não ia dar certo, que não tinha como, eu não tinha dinheiro para comprar meus aparelhos, eu não tinha dinheiro para poder recomeçar. E meu marido disse, não, baixinha, vamos fazer assim. Eu pinto a garagem com a de menina, eu pego um empréstimo na fundação de 5.000 reais e compro as coisas para te começar. Aí tá, foi o que a gente fez. Ele pegou um empréstimo de 5.000 reais,
Eu não acreditava, mas ele acredita em mim, a minha nutricionista acredita em mim, meus filhos todos disseram, não mãe, abre mãe, as pessoas vão vir aqui, não vai ser pelo espaço, vai ser por ti. Aí a gente abriu o salão no dia 18 de dezembro de 2015, na garagem da minha casa, com o mínimo, um autoclave, uma cadeira, alguns alicates, uma tesoura, bem, o mínimo dos mínimos, era o que dava, os 5.000 reais. Eu comprei o que precisava, o básico para começar, e comecei. Só que eu não tinha dinheiro para os aparelhos, né? Eu não tinha dinheiro para ultrassom focado, eu não tinha dinheiro para laser, eu não tinha dinheiro nem para comprar uma radiofrequência. Eu não podia gastar, porque eu já tinha pegado o empréstimo de 5.000 reais. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a lembrar, bom, quando eu comecei lá atrás, não existia tantos aparelhos assim. Quando eu comecei lá atrás, a gente fazia essa técnica e dava certo. Hoje, a gente sabe que existem técnicas aprimoradas, que existem produtos aprimorados, e nem tudo se usa na máquina. Muito pelo contrário. A máquina ajuda, mas não é igual às mãos. E foi na garagem da minha casa que o EasyFace começou a ganhar forma. Sem o luxo de máquinas, eu fui obrigada a ser soberana. No meu diagnóstico, eu comecei a estudar a biologia, a bioquímica profunda, a remodelagem facial, manual, e a entender que resultados de elite não vinham da tomada, vinham do meu saber, do meu conhecimento. Eu era a prova viva que a soberania não depende de luxo, mas de método. Eu conto isso porque talvez hoje você pense, você se sinta pequena, talvez você ache que não tem um consultório dos sonhos ou a tecnologia de ponta, mas eu sei, eu saí daquela garagem para faturar 150 mil por ano, provando que o seu maior ativo é o seu conhecimento, é o seu saber, é o seu. E eu recomecei dali e conquistei o meu império. Com o mapa certo na mão, você chega muito mais longe. Soberanas. Por que eu estou falando tudo isso? Para provar que se você conhece a fisiologia, se você tem o método certo, você consegue faturar alto na estética facial, com custo baixíssimo. Se eu conseguir, você também consegue. Aí, eu também tive pessoas que me perguntaram ali, Líria, me falaram que, Líria, eu não tenho tempo para fazer o curso agora. Meninas, o curso é online e vocês podem ver o curso a hora que vocês quiserem. Vocês podem ver no tempo de vocês. Mas lembre-se, nunca pule etapas. Sigam o roteiro. E mais uma, meninas, estamos a 12, 13, 15 horas do nosso lançamento. É amanhã, às 8 da manhã, eu vou mandar o link primeiro para as meninas que estão no grupo. Então, se você não está no grupo, entre no nosso grupo, que você será as primeiras. E sabe o que as primeiras 10 vão ganhar de presente? A nossa caixa da soberania. E vocês querem saber o que tem dentro da caixa? A gente tem o kit Master da Soberania, aonde com essa caixinha que vocês vão ganhar na porta da sua casa,
você já vai conseguir aplicar nas suas clientes sem gastar nem R$ 1. Vocês já vão levar o kit completo para começar o seu tratamento. E eu garanto para vocês, com essa caixa, vocês já vão tirar todo o dinheiro do curso e ainda vai sobrar lucro, tá? E tem mais uma, né, guria? Eu confio tanto no meu método que eu dei aquela garantia especial. Se em 90 dias você aplicando o curso não terá resultado, eu faço uma mentoria individual com você, vou te explicar o método tintim por tintim e você vai aplicar. Você vai aplicar esse método tintim por tintim. Se passou 90 dias, Maria, para mim não deu resultado, eu ainda não estou faturando, eu vou pagar, eu vou devolver todo o dinheiro que você me pagou e ainda vou te dar R$ 500 do meu bolso. Sabe por que eu faço isso? Porque eu sei que o meu método é válido, eu acredito, eu vivo isso na minha clínica, menina, eu vivo isso. Então, soberana, você já está pronta para receber o seu trono, para assumir o seu trono? Amanhã, às 8 horas da manhã, o link vai primeiro para quem estiver no nosso grupo VIP e as primeiras 10 soberanas que garantirem a sua vaga vão ganhar o kit completinho para já começar a faturar. Beijos, meninas, e te espero lá. E amanhã, às 8 horas, a gente tem uma live ao vivo. Às 8 não, às 20 horas.